Depois de ser adiado diversas vezes por conta da pandemia de Covid-19, Um Lugar Silencioso Parte 2 finalmente estreou nos Estados Unidos e tá para chegar aqui no Brasil no próximo dia 22 de julho. Agora tem uma pergunta que não pode ser silenciada. Será que essa espera toda valeu a pena? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fê Pineda e no vídeo de hoje vamos falar de Um Lugar Silencioso Parte 2, a sequência do filme de 2018 que está chegando aos cinemas depois de muita espera, né? A continuação desse filme traz de volta aí o elenco principal, a Emily Blunt, o Noah Jupe e a Millicent Simmonds, e também, novamente, é dirigido pelo incrível John Krasinski. E olha, se no primeiro filme ele não só dirigiu, mas também atuou bastante, nesse segundo ele passa mais ou menos aí 90% do tempo só atrás das câmeras. Em compensação, um outro atorzão ganha a cena. Tô falando de Cillian Murphy, que é muito querido aí do filme A Origem, da série Peaky Blinders e de muitos outros trabalhos. You don't know, do you? Antes da gente seguir, aproveita para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, me ajuda a vencer esse algoritmo aqui, porque o canal ficou parado por um tempo. Então se inscreve aqui, deixa o seu like, já comenta aqui embaixo. Você tá ansioso para assistir ao filme? Conta pra mim que eu quero saber. Lembrando que este vídeo aqui, ele não tem spoilers desse segundo filme, da continuação. Mas é claro, se você não assistiu nem ao primeiro filme, não recomendo que você continue aqui. E também não recomendo que você assista ao segundo filme sem ver o primeiro, tá? É essencial que você tenha assistido o primeiro Um Lugar Silencioso pra ver agora a parte 2. Então bora! Se lembra ou já se esqueceu, a gente tá esperando essa parte 2 aí de Um Lugar Silencioso há mais de um ano. Isso porque o filme foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, porque ele tava para estrear bem quando a coisa ficou séria no mundo todo e todas as salas de cinema foram realmente fechadas. Com isso, a gente tá aí há muitos meses vendo, né, o John Krasinski dar entrevistas, falar que ele queria manter a estreia do filme dele no cinema. E ano passado a gente viu todo o movimento aí, né, de outras distribuidoras concorrentes lançando seus filmes no streaming. E, enfim, ele conseguiu segurar essa estreia pra ir pro cinema mesmo e esperou, né, um momento que fosse melhor de saúde pra isso, pelo menos no exterior, né? Porque aqui no Brasil a gente infelizmente não pode dizer o mesmo, a vacinação está lenta e, infelizmente, muitas salas de cinema no país seguem fechadas por questões de saúde. Bom, é importante a gente trazer esse contexto aqui porque esse é um filme que a gente está esperando muito. Em 2020 ele já era um dos filmes mais aguardados do ano e agora em 2021, o que dizer, né? Ele já chega deixando todo mundo com hype lá no teto. E bom, essa é uma situação complicada, porque estamos falando aí de uma sequência, né? E sempre existe meio que uma maldição em torno de sequências. Será que vai conseguir inovar? Será que vai conseguir repetir, né, o que o primeiro filme fez, a trazer coisa nova, melhorar, incrementar? Será que vai conseguir uma bilheteria maior, trazer mais público, agregar mais gente? Enfim, é um desafio mesmo, especialmente quando o primeiro filme fez um sucesso tão grande. Só a título de curiosidade aqui, Um Lugar Silencioso lá de 2018, ele conquistou a marca de 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, aquele agregador de críticas super famoso, né? E assim, eu acho bem difícil que essa continuação consiga atingir um patamar tão elevado aí nas críticas. Isso significa que o filme é ruim? De forma alguma, justamente porque o mais interessante dessa continuação é a mensagem que ele vai passar. Eu tive a oportunidade de assistir ao filme numa sessão fechada para a imprensa, né, aqui em São Paulo, e foi isso o que mais me tocou, a gente ter essa sensação de catarse torcendo por essa família que a gente já conhece. A gente vai gostar ao mesmo tempo que algumas coisas vão ficar, podia ser melhor. No primeiro filme a gente acompanha a jornada de adaptação e sobrevivência dessa família, né? A história começa mais ou menos 3 meses depois das criaturas alienígenas aí chegarem na Terra, e agora esse segundo filme vai acompanhar a família principalmente um ano depois que tudo começou. There are people out there worth saving. You don't know, do you? I do.
Nesse novo filme, eles não precisam mais aprender a situação, entender a situação, se adaptar à situação. Eles precisam agora lutar contra a situação. É um momento completamente diferente e é um desafio completamente novo para essa família. O filme começa exatamente de onde acaba o primeiro filme, né, com aquela descoberta que a família faz, né, de que o aparelho auditivo da garota tem ali uma frequência que deixa as criaturas confusas e aí eles conseguem uma vantagem, né, em relação a esses bichões esquisitíssimos dos ouvidos apurados. E aí justamente por isso a gente já sabia para onde esse filme ia, né? A gente sabia que ia ser uma jornada, sei lá, em busca da cura, em busca de uma resolução para essa situação muito louca aí, apocalíptica. E o que move os personagens é um impulso muito interessante, porque eles têm medo sim de correr riscos, eles têm medo, né? Eles temem pela própria vida, pela situação toda que é muito difícil, a gente já sabe, né? A gente já conhece muito bem esse universo, mas ao mesmo tempo, eles precisam ir além, eles precisam se superar, porque eles, de uma certa maneira, eles precisam levar essa descoberta para o mundo e realmente provar que essa tragédia não foi em vão, que eles descobriram algo, que eles podem, né, quem sabe salvar o mundo todo, né? Então, para essa família é muito importante isso também, né, que a morte do pai não tenha sido em vão. Então, esse é um sentimento que está presente na trama o tempo todo e eu tenho certeza que isso vai tocar o público por conta do momento que a gente está vivendo, especialmente falando aqui, né, o público brasileiro. A parte não tão legal é que essa família parece assim meio confusa, não só sentimentalmente aí nesses impulsos, mas perdida conceitualmente. Várias vezes os personagens parecem meio ingênuos, eles perderam a referência do que eles podem ou não fazer. E, enfim, a gente tem toda a situação do luto realmente, mas em especial a personagem da Emily Blunt é uma questão, assim, porque ela tá nessa situação de maternidade, né, que ela acabou de ter o bebê, ela perdeu o marido e, assim, nesse luto dela a personagem acaba ficando mais enfraquecida na trama, digamos assim. Ao contrário do que dá a impressão pelos trailers, né? Inclusive, falando em trailers, outra coisa que pode ser um pouquinho frustrante são as cenas de flashback. As cenas realmente são muito legais, são frenéticas e é bacana ver como tudo ali começou a acontecer, né? E renderam materiais de divulgação muito bons, mas elas não acrescentam muita coisa, assim, elas não trazem explicações novas e isso é meio frustrante, sim. Elas só servem pra apresentar mesmo o personagem do Cillian Murphy, que depois vai encontrar a família aí em algum momento da história. Aliás, o personagem do Cillian Murphy é o responsável por trazer um debate novo pra esse universo de Um Lugar Silencioso, né? Que é sobre como o caráter das pessoas pode mudar ou não diante de situações extremas, né? Diante de situações pós-apocalípticas. E se você for de The Walking Dead como eu, você sabe que esse assunto rende, que esse assunto é crocante, que esse assunto rende o quê? Temporadas inteiras. Só que o que aconteceu aqui na parte 2 de Um Lugar Silencioso? O assunto ficou largado. Eu sinto que esse poderia ter sido o grande tema por trás da jornada de cura desse segundo filme, só que não aconteceu. A sensação, às vezes, é de que é um grande road movie, assim, esses filmes de viagem, só que a pé e sem sapato. Porque eles estão lá fazendo o que eles têm que fazer pelo caminho, encontra uma pessoa, tem uma situação, resolve a situação, vida que segue. E, inclusive, sem sapato só a família, né? Precisamos falar sobre sapatos e sobre os pés na continuação de Um Lugar Silencioso. No primeiro filme a gente vê que a família para de usar sapatos justamente para não fazer barulho enquanto anda, né, e não atrair os bichão, os monstrão. E aí nesse segundo filme a gente vê o personagem do Cillian Murphy andando de bota, tá, pra lá e pra cá, correndo, e não faz diferença nenhuma. O que aconteceu? E assim, gente, eu juro, eu não sou muito apegada a esse tipo de detalhe, não é esse o tipo de coisa que vai afetar a minha experiência assistindo a um filme, mas nesse caso afetou, sabe por quê? Porque tem muito plano fechado nos pés dos personagens. Se você lembra do primeiro filme, aquela situação lá que dá muita tensão, que, né, a personagem da Emily Blunt, ela pisa num prego, nesse segundo filme ele abusa disso. Várias vezes tem planos fechados que é pra gente ficar tenso, pra ver se a pessoa vai pisar num lugar, gritar e atrair o monstro, sabe? Então assim, se não fosse tanto destaque para os pés descalços, eu juro que eu não teria me incomodado olhando todo o destaque da bota, né, do outro personagem do Cillian Murphy. Não deu para entender, então, por favor, se tiver um terceiro filme, vamos colocar sapato nessa família, tá? Obrigado.
Enfim, a hipocrisia chegou aos sapatos, né? Olha só, gente, pra mim a mensagem de esperança desse filme realmente é o ponto alto. Eu me emocionei bastante, acho que eu mais me emocionei do que tomei susto, inclusive. E devo dizer que esse filme ele tem menos brilho que o primeiro, mas vamos enaltecer e exaltar esses atores mirins, que eles estão sensacionais. A Millicent Simmonds e o Noah Jupe cresceram muito do primeiro para esse segundo filme. Excelentes atores e eu espero muito que a gente veja mais dos dois por aí. Agora eu quero saber de vocês, tá ansioso para assistir a Um Lugar Silencioso parte 2? Conta aqui embaixo nos comentários e me conta também se você acha que pode ter espaço aí para uma continuação, para um terceiro filme. Será que vale a pena? Não sei! Se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda e deixe seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita e compartilha com um amigo aí que tá também ansioso para ver o retorno dessa franquia aí que ganhou os nossos corações. Um beijo e até! Tchau!